Olha lá, aqui, ó, já entramos, ó. Estamos ao vivo! Ei! E aí, lá? E aí, Mara, tudo bom? Tudo jóia, boa noite todo mundo. Prazer estar aqui de novo para bater um papo, tentar contribuir com algumas questões que estão latentes aí para a gente e agradecer o Márcio pelo convite para estar fazendo esse bate-papo com a companheirada. Que isso, é uma honra. Assim, sempre que for necessário, Dom Marcito, o canal Dom Marcito está à disposição aqui, né? Então, é assim, o intuito o maior aqui da nossa intervenção hoje é falar um pouco sobre a live que nós faremos na quinta-feira, não é isso? A gente vai retomar ela mais pro final, vou jogar o posterzinho aqui de novo para salientar legal, mas também você quer pontuar algumas coisas aí, né, relacionada a questão da volta às aulas e como é que está a política do Estado e das prefeituras também, né? Então, passo a palavra para você. Bom, então vamos lá. Boa noite para todo mundo. A ideia hoje é a gente bater um papo um pouquinho sobre essa conjuntura que está aí, que está pegando, mas para começar, eu não posso deixar de dar um viva ao povo boliviano, ao povo chileno, que deram uma lição de democracia e que os ventos dessa democracia cheguem muito rápido aqui no nosso país, porque a nossa situação está insuportável. Vamos estar muito atentos, né? Está tendo um debate agora ali no painel da Globo News, que o governo disse que o país está insustentável e o Brasil também precisava mudar a sua Constituição. Isso cheira a golpe, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os ventos que vêm do Chile mostram que o modelo Paulo Guedes, o modelo liberal, é fracassado, e nós não podemos permitir o avanço desse modelo que o Paulo Guedes quer implementar aqui, privatização de tudo, acabar com os direitos da população, os direitos sociais, moradia, saúde, educação, lazer, direitos sociais, os direitos trabalhistas, nós não podemos permitir. Então, fica viva a luta do povo boliviano, do povo chileno, e não podemos esquecer do povo argentino também, que passa por processo eleitoral no ano passado, e também devolve. E aguardar aí, nos próximos dias, que o Trump também seja varrido lá dos Estados Unidos, que vai nos ajudar bastante nesse debate aqui no nosso país. Então, depois desse viva, então vamos lá um pouquinho à questão que nos traz aqui hoje. Primeiro, tem algumas questões que têm angustiado muito e deixado os professores, alunos e os pais bastante preocupados, né, nesse tempo de pandemia, que é a questão, volta ou não volta às aulas e quais são os problemas que estão colocados em relação a isso. Então, entre final de setembro e comecinho, primeira semana de outubro, a gente da subsede se reuniu com 4 prefeitos, Mariporã, Franco da Rocha, Francisco Morato Caieiras, Cajamar não, e eles publicaram o decreto antes de tudo, então eles acabaram não retornando a solicitação de reunião que nós fizemos. Foram reuniões positivas, tivemos bastante informações para aquele momento, né, da publicação dos decretos. Então, todos os municípios que fazem parte aqui da nossa diretoria de ensino têm decretos de não retorno às aulas presenciais no ano 2020. Liberar escola particular, é verdade, mas com uma série de protocolos sanitários. Então, a priori está tudo congelado, nós não vamos ter retorno. O Rocieli, o governo Dória, vem fazendo aí uma série de pressões e cedendo às pressões do grande capital, sobretudo das escolas particulares, do comércio, do mercado, está liberando lentamente. Então, o Covas libera as escolas, o ensino médio, semana passada, na cidade de São Paulo, e o Dória prorroga para 16 de novembro o estado de pandemia no estado todo. Então, nas escolas estaduais, não há retorno até 16 de novembro.
Qual é a preocupação que nós temos? Que a partir de 16 de novembro, pós as eleições, o Dória decrete o fim do estado de pandemia. Se ele decretar que a pandemia acabou e ela está sob controle, os decretos municipais perdem validade. Então, a gente tem aí que muito que está acompanhando dia a dia quais são os passos e quais são os movimentos do governo em relação a essa questão. Então, esse é um debate. O outro debate que nos coloca é a taxa de contágio, né? Os 5 municípios fizeram um estudo sorológico, no primeiro momento com 10 mil pessoas, 2 mil pessoas por município, e a taxa de contágio estava em torno de 25%. Então, ou seja, para cada grupo de 100 pessoas, nós tínhamos 25. Quando recomendado pela OMS, de 1 a 5 para um grupo de 100 mil pessoas. Então, assim, o retorno às aulas, aqui, por exemplo, na região, vai demandar uma circulação muito grande de pessoas no transporte público, e aí o contágio tende a ficar sem controle. Mas, ao mesmo tempo, não sei se todo mundo já percebeu, a gente tem aí, não está tendo mais testes praticamente. Então, São Paulo está no azul, beleza, a capital está no verde, beleza, e os dados estão caindo, de fato, mas não está tendo teste. Os testes estão sendo feitos, são muito poucos, então aí é claro que os dados vão abaixar. Então, em retorno às aulas, a gente tem esse debate que a gente tem que acompanhar a partir aí, para e passo. Então, a Secretaria da Educação está aí com pautas em ATPC de recuperação, retorno dos alunos do terceiro ano do ensino médio, com a pseudo preocupação, com os alunos vão prestar o Enem, isso e aquilo, mas, na verdade, é para mostrar aí a questão econômica. E, por outro lado, eu fico muito triste quando eu abro o Facebook, eu vejo alguns colegas diretores fazendo divulgação do que foi feito na sua escola. Em que aspecto? Pintou a escola, legal. A escola tem que ser pintada minimamente uma vez por ano, não por causa da pandemia. Trocou ventilador, trocou lousa, tal, parará, como se isso fosse o máximo, né, para controlar uma pandemia dentro da escola. Vale lembrar que a PUESP contactou o Instituto dos Arquitetos do Brasil e eles fizeram um estudo minucioso, foi produzido, deixa eu pegar aqui, peraí. Pessoal, enquanto a Mara pega, quem quiser fazer alguma pergunta, manda a pergunta aí, tá? Foi construído esse manual, ele está lá na subsede, né, que trata sobre o que seria uma escola adequada para a pandemia. Então, é um manual que está bem interessante, né? Está aqui, ó, esse material. E ele aponta que 100% das escolas do estado de São Paulo, elas não têm estrutura física para enfrentar a questão da pandemia. Então, gente, não vamos cair nessa de pintou a escola, é obrigação, manutenção, trocar lousa de giz para quadro branco, isso está atrasado anos-luz. As nossas escolas, as janelas não abrem, as salas saem todas no mesmo corredor. Então, a estrutura física da escola não garante segurança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sem contar que o protocolo que a secretaria estabelece, assim, higienizar o ambiente a cada troca de aula, por exemplo. A escola não tem funcionário, né? Não vai ter contratação. Então, a gente tem que estar muito atento aí para fazer esse debate nas unidades onde a gente trabalha. Então, por enquanto, estamos meio tranquilo até o dia 16. Depois do dia 16 de novembro, a gente tem que ficar um pouco atento aí com o que vem, quais são os passos do governo que não dá para aqui, tá certo? Então, a gente vem fazendo uma batalha grande, tanto no Legislativo, quanto na própria Secretaria, envolvendo o Ministério Público Estadual, as escolas, eu recebi de uma diretoria de ensino um documento, depois eu até compartilho, da diretoria do Butantan,
um documento que cada escola tem que responder para o Ministério Público Estadual, uma intervenção do Ministério Público Estadual sobre a estrutura das escolas, porque o Ministério Público Estadual também está, né, tá aí atento, e a PUESP tem sempre cutucado ali para que tenha fiscalização, né? Então, essa é uma questão que a gente não pode ficar desatento, certo? Então, não sei se tem alguma questão aí, Márcia, sobre a questão da volta às aulas, mas o debate é esse. Nós temos em defesa a vida, a gente fez uma reunião, uma assembleia popular, agora há uns 15 dias atrás, e foi aprovado greve sanitária em defesa da vida. Se o governo forçar o retorno, a categoria vai estar entrando em greve, certo? Então, esse é um debate que a gente tem que impulsionar aí nas nossas escolas. Foi aprovado nessa assembleia, foi online a assembleia, nós tivemos a participação aí de milhares de professores, e nós estamos prontos aí, preparados. Se o governo, após esse 6 de novembro, vir com decretos pela volta às aulas, a categoria vai à greve, né? Nós não vamos retornar, porque ninguém quer morrer, ninguém quer que seus alunos morram, os pais de seus alunos morram, e os de funcionários, e por aí vai. Então, esse é um debate que, para a gente, não é um debate pequeno, é um debate grande. Então, a gente está preparado aí para a greve, certo? O professor Fran tem uma pergunta aí. Mara, a comunidade escolar tem poder de optar pelo não retorno às aulas? Tem por meio do conselho de escola? É isso, Mara? Sim, o governo do estado fez uma consulta, né? As escolas todas, elas tiveram que fazer essa consulta aos pais, e até onde nós temos a informação que chegou, que a gente conseguiu mapear e ter retorno, nós tivemos cerca de 80% dos pais dizendo que não vão mandar os filhos à escola caso as aulas retornem. A Subsede fez um estudo também, um mapeamento. Tiveram 1.310 professores aqui da diretoria que participaram dos 5 municípios, e todas as escolas teve pelo menos 1 ou 2 pessoas que responderam o questionário online. 98% dos professores disseram não ao retorno. E 95% apontou que a sua escola não tem condições físicas para o retorno. Mas o dado que mais assustou foi que 56% desses professores perdeu algum familiar ou algum amigo pela Covid, né? Então, assim, os números são muito altos, são assustadores. A gente até compartilhou, fez um documentinho e compartilhou aí nas redes sociais o resultado dessa pesquisa. Então, a comunidade escolar as escolas eram para ter transferido esse resultado para a diretoria. Como ata de conselho de escola, né? Era para ter feito isso, nem sei se todas fizeram. As diretorias, Ana Paula, elas apontam o seguinte: elas são governo. Então, assim, elas vão dizer, quem está a favor do governo vai dizer que a escola está linda, maravilhosa, ela está ótima, ela está segura. Quem tem que garantir essa fiscalização é a vigilância sanitária, não a diretoria de ensino. Então, não é a diretoria de ensino, a gente tem aqui um grupo de supervisores muito alinhados com o governo, né, que aponta aí que as escolas, a gente sabe a realidade das nossas escolas, apontaram que as escolas têm condições de estrutura de retorno, e não é verdade, né? O novo normal é fingir que está tudo normal, né? O novo normal é fingir que está tudo normal, né? Então, esse é um debate. Então, a gente está bastante atento aí aos movimentos do governo, mas a gente, a PUESP, a gente sindicato, só vai conseguir intervenção se tiver retorno da categoria. Né? Eu não sei, a categoria hoje retorna muito pouco, então a gente acaba não intervindo, e quando ela procura, muitas vezes, né? Não tem o que fazer. Tá faltando esse engajamento, né, Mara? É isso que é o complicado. Sim, você manda, não volta você manda a mensagem, você não vê um retorno, né?
Então, é por isso que é importante Não, momentos não tem o como esse. feedback. O feedback fica no ar. Então, por isso que é importante esse momento que a gente está aqui, né, para compartilhar esse vídeo com os outros colegas. Pega o linkzinho do WhatsApp, manda para outro colega que, por algum motivo, não ficou sabendo da reunião e tal, desses informes, né? Omar, eu queria estender aqui. Você tem mais alguma coisa para falar nesse sentido aí? Alguém tem mais alguma pergunta? Do retorno, acho que não. Do retorno é isso. A gente tem que estar atento a partir daí. E estar preparado, que assim, e fazer o debate em cada escola, isso, com cada professor, com cada funcionário, porque o funcionário também está sendo penalizado. E ele já está penalizado, porque ele já está cumprindo a jornada de 8 horas na escola. É um absurdo, sem rodízio. Né? A gente sabe de muitos funcionários que contraíram o vírus, que ficaram doentes, alguns vieram a óbito. Então, assim, os funcionários de gestão têm que estar envolvidos nesse debate também, porque a insegurança é para todos nós. Mara, eu queria, a título de curiosidade, né? A gente fez uma live há um tempo atrás, eu fiz essa pergunta para você, falando sobre como é que está nessas aulas online aí, como é que está agora? Você está tendo bastante devolutiva de aluno ou eles escassearam? Porque na rede municipal lá, os meus amigos têm reclamado que assim, os alunos desapareceram. Como é que está agora? No estado também desapareceram. A gente tem assim, um pouquinho, agora há pouco eu estava dando uma olhada, eu tenho tentado trabalhar o conteúdo da minha disciplina com as pautas que tá aí na mídia, que estão na mídia, nem assim eu tenho conseguido, né? Então, a gente tem aí essa questão, os alunos debandaram. Sim. Tem vários fatores, sim, né? Muitos estão tendo que fazer bico para ajudar em casa, muitos estão passando fome, não tem mesmo, muitos estão de safadeza, sim, que a gente sabe. São várias realidades, né? São várias realidades. Mas tem um elemento que preocupa aí, Márcio. Eu sei que na prefeitura está mais tranquila essa questão, mas no estado não. O Rocieli passou de abril até agosto, setembro, dizendo para os alunos, de boa, não se preocupe, que ninguém vai ser prejudicado. Agora ele muda o discurso, ameaçando os alunos de retenção. Vai ser uma outra luta que nós vamos ter que fazer. Né? Uma outra luta, um outro enfrentamento, né? Já teve denúncia na subsede, teve diretor que entrou lá na Secretaria Digital com a senha dele, deu 5 para todo mundo, para não parecer que o aluno não fez, já tem de tudo um pouco, né? Mas, assim, a gente está aí nessa questão, nesse debate que bastante sério, eu tenho muita preocupação, né, com essa debandada. Esses dias conversei com alguns alunos, pronto, a gente está cansado, isso é muito ruim, os professores postam muitas coisas, né, eu era uma que postava muito, coloquei o pé no freio e que acho que... Porque é difícil, né, para a molecada, e tem que ter uma disciplina muito grande para você estudar no EAD, né? E eles tiveram que aprender do nada, né? Ter essa disciplina, né? E muitos não estão tendo, né? Largaram mão e vão embora. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Mara, nós professores podemos denunciar a POSP e a vigilância sanitária, então? Denunciar as escolas? Sim. Só vai haver ida e volta se a denúncia chegar. Se não chegar o problema, nós não temos como saber que ele existe. Eu posso saber de onde eu trabalho, onde o Márcio trabalha, se ele não falar. Verdade. Né? Não tem como eu saber. Então, a gente tem aí também, sim, esse vínculo. Por isso que a estrutura do sindicato ela é montada assim. Tem a presidência, tem a diretoria executiva, tem a diretoria estadual, tem os conselheiros e tem os representantes de escola, que é para fazer esse feedback para a coisa avançar. Né? Então, é importante, por isso que a gente fala, tem que fazer eleição de representante de escola, o RE tem que participar, ele tem que dar um informe, porque é ele que vai fazer essa ponte com o sindicato e a escola. Né? E mais que isso, os professores também precisam entender que isolado ele não vai conseguir nada, ele precisa entender que ele tem que
estar afiliado, ele tem que vir para dentro do sindicato, ele tem que vir participar, né? Não adianta a gente achar que a gente vai ficar isolado, não. O Chile demorou 30 anos para perceber isso. Quando se uniu, a gente viu o resultado ontem, hoje, lá em Santiago, no Chile, né? Então, acho que a gente não pode esperar mais 30 anos aqui no Brasil para entender esse desmonte dos sindicatos, esse desmonte das entidades, que é proposital. E aí a gente tem que estar buscando alternativas e responder. E responder é ir na contramão desse discurso neoliberal que nos coloca. Ô Mara, na nossa região aqui agora, como é que você vê as eleições municipais aí? Você acha que elas podem contribuir para... Eu tentei fazer sério. Você tá querendo fazer uma cama de gato mesmo, danado? Não. Como é que você tem visto, sem citar nomes, obviamente, né? Que a gente já sabe, a gente estava combatendo, a gente estava debatendo aqui as coligações esdrúxulas que a gente vê, né? Mas como é que você tem observado nas cidades, né? Nas cidades aqui que a POSP atua, as eleições municipais? E você acha que vai ter alguma renovação ou vai continuar os mesmos de sempre? Olha, eu tenho acompanhado um pouco, bem distante a questão eleitoral, eu não vejo ventos de grandes mudanças, não. A gente vê aí uma direita muito bem organizada nas 5 cidades, e candidaturas com muito dinheiro, com muita grana. E, então, assim, eu não tenho muita expectativa que aqui na região a gente vai haver mudança. Se houver alguma mudança, infelizmente, eu não vejo que vai ser uma mudança progressista, uma mudança que vai avançar. Nós vamos ter retrocesso, né? Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, uma coligação, republicanos, DEM, PSD, PSDB, PT, PSDB, PSL, tudo junto, não dá para falar que a gente vai ter uma mudança. E aí o que me assusta muito, Márcio, é assim, quando os professores... Ih, vai ter intruso aí. Quando os professores... eu tenho visto aí um monte de companheiros declarando apoio a candidaturas de vereança. E aí, assim, um debate que esse ano eu não fiz, né, porque eu não estou com os meus alunos, mas que a gente tem que começar a debater e pensar, eu não voto na pessoa. Por mais que ela seja meu amigo, né, o Márcio é meu amigo, mas ele é do PSL, desculpa, o PSL não vai ter meu voto. Jamais. Se eu votar no Márcio, que é do PSL, ou do PSDB, ou do DEM, ou do PSD, ou do PTB, lá do Roberto Jefferson e Companhia Limitada, republicanos da família Bolsonaro, eu estou dizendo sim para a reforma da Previdência, eu estou dizendo sim para a reforma trabalhista, eu estou dizendo sim para a reforma administrativa, eu estou dizendo que o Dória estava correto em jogar bomba na nossa cabeça no dia 3 de março, que o Dória está correto em aumentar para 14%, 16% a contribuição previdenciária. Dá suporte a tudo que ferra com a classe trabalhadora, né? Dá suporte, porque os partidos, governadores, deputados, presidentes, senadores, se fortalecem nos municípios. Sim. E a gente tem que começar a pensar nesse debate com mais cuidado. Não é que eu não vou votar numa pessoa, ela é minha amiga, mas ela é do PSL, ela é do PSDB, ela é do PP, ou ela é do PTB, lá de Roberto Jefferson, Jaqueline Brasil e Companhia Limitada, partidos do Centrão, que apoiaram a reforma da Previdência, que aplaudiram a bomba na nossa cabeça aqui na Assembleia Legislativa, que congelou os nossos salários, investimentos sociais em saúde e educação por 10 anos, né? Então, assim, eu sacaneei. Já tem um cabo aqui. Sacaneei. Então, a gente tem que começar a avançar nesse discurso.
Ah, é meu amigo, então eu vou votar. Ele é meu vizinho, ele é parente. Mara, aí é uma discussão que tem que retornar lá para Marilena Chauí, lá no Ideologia, né? Porque o que é ideologia? Porque, assim, a gente não vê os partidos defendendo, só os partidos de esquerda radical mesmo que defendem ideologia, né? A gente vê que a ideologia foi pulverizada nos municípios, assim, com essas coligações. E aí a gente tenta sempre explicar, né? Eu, enquanto professor de história, eu sempre me vejo na obrigação de fazer o aluno entender o que é o partido de direita, o que é o partido de esquerda. A gente vai lá para a Revolução Francesa para falar um pouco sobre isso e tal. E assim, é muito difícil, né? Aí quando você explica tudo isso, você fala, vamos pegar um panfletinho para dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver como que eles estão agrupados. Aí tá lá, PT, PSL junto. PSDB. Porra, e o PSDB também. Mas o que está acontecendo aqui, né? Então, eles não dão exemplo pra gente também, né? Ferra com o nosso trabalho aqui na base, né? Mas assim, ó, você pega professor de história, professor de área de humanas, apoiando um candidato do MDB, do Solidariedade, ou é candidato por esses partidos. Então, assim, será que ele tem clareza de tudo isso? E, assim, qual é o debate que ele fez para ser candidato por esse partido, por exemplo? Então, o debate ideológico, de programa, o que se defende, isso daí é detalhe. Isso daí é o que menos importa. Sim. E aí depois o professor passa 4 anos, falando do professor, putz, esse sindicato não faz nada, esse sindicato não sei o quê. E aí ele vai lá e apoia o cara que ferrou com a vida dele. Aí tem que ter, ó, ideologia, eu quero uma para viver, ó. O Cazuza já falava disso, gente. Lá em 88. 30 e tantos anos atrás, né? Aqui, ideologia. Com o álbum Ideologia. Ó, tem umas questões aqui, vamos dar uma... O Rogério coloca aí, as alianças mostram a lógica do poder pelo poder. É exatamente isso que a Mara acabou de falar, né? Ou seja, o objetivo é garantir aquele salário, né? Por mais 4 anos, e aí eu vou no boteco, pago mais uma rodada ali, enquanto vereador, os caras votam em mim, aí eu continuo, daqui 4 anos eu volto. Né? É aquela música do Moreira, Bezerra da Silva lá também, o candidato... Como é? Eu não lembro o candidato, que o Rapa regravou, eu pego o CD aqui e eu mostro depois, que é interessante também. O Alex colocou aqui, mas muitos partidos progressistas não têm sequer força hoje em dia para conseguir lançar uma candidatura. Nos municípios? Eu acho. E aí, assim, Alex, eu vejo o seguinte, eu vou falar por mim. A gente perdeu um pouco o encanto por esse debate político partidário, porque a gente não tem programa, os partidos não têm programa. A gente perdeu esse encanto, né? Eu, por exemplo, eu não tenho filiação partidária. Estou apoiando, por exemplo, estou fazendo uma campanha para o Boulos, que é o Boulos ir para o segundo turno com a Erundina, derrotar o Bolsonaro. São os ventos da democracia, fortalecer os partidos, né? Por menores que eles sejam nos municípios, esses partidos que têm um projeto, um programa um pouco mais progressista, ajuda. Eu acho que a gente veio num processo aí desde, eu diria ali, 2013 para cá, muito ruim. Então, esse encanto a gente perdeu, né? Mas, assim, não basta eleger o Boulos em São Paulo também. Precisa eleger vereadores né? Precisa eleger os vereadores do PSOL, ou até do PT mesmo, do PCdoB, do PCB, do PSTU, partidos progressistas, para que possam avançar, para que possa conseguir governar. Essa é outra coisa que é importante a gente sempre destacar para os alunos enquanto professor, né, o Mara? Que, assim, eu lembro que naquela 2000, quando o Lula concorreu com o Serra, eu não lembro que ano que foi, e o Alckmin, assim, o mesmo público aqui de São Paulo que elegeu o Lula, votou no Alckmin. Né? Então, a questão das ideologias novamente, né? Então, quando você entende que, assim, esse cara é de direita, esse aqui é de esquerda, você direciona melhor o seu voto, você entende que, por exemplo, eu tenho que votar, sei lá, vamos colocar no PSOL, como você falou, eu voto no Boulos, mas eu voto também nos candidatos a vereador
do PSOL para que eles deem suporte para o Boulos, né? Agora, isso não acontece, o voto também é todo pulverizado, né? Então, Sim. O povo não entende esse processo. E assim, cabe a quem explicar isso? Professor, né? Professor, mas... entender para depois passar isso para frente, né? Então, mas aí a partir do momento que eu, como professor, sou candidato para o partido do Alckmin, do Dória... Esquece. Esquece! Como que eu vou conseguir fazer o debate que eu tenho que olhar o programa, né? Eu tenho que olhar o programa, eu não posso abrir mão disso, né? Então, a gente precisa aí entender um pouquinho esse processo. E assim, e aqui na região também, a gente Sim. tentar ver o que é possível fazer, né? Agora, em Francisco Morato, valha-me Deus Jesus Cristinho, né? Então... Olha aqui, a Adriana coloca uma questão que também é vergonhosa essas candidaturas. Os candidatos não conseguem nem dialogar sobre suas propostas de trabalho, porque eles não têm, né? Eles não conseguem dialogar sobre as propostas de trabalho caso sejam eleitos, porque eles não têm. O objetivo é ganhar o salário ali e cumprir tabela, 4 anos. Cumprir tabela, vai fazer o que o mestre mandar, né? Sim. E aí, assim, as cidades nas quais a gente está aqui, eu sempre falo, elas são um microcosmo do Brasil. Aqui você consegue ver tudo que você vê lá em Brasília, né? De perto, né? O corrupto, o cara que vai lá e não faz nada, o cara que está ali só pelo salário. A gente consegue observar tudo isso de perto, assim, é um microcosmo mesmo. Tá aqui na UOL... que eu estava buscando as informações do Chile, tá assim, PSL direcionou cota feminina a empresas de assessores de Flávio Bolsonaro. Eu vi essa notícia. Então, assim, se a gente não consegue relacionar isso, a gente vai conviver com Bolsonaro por muito tempo, infelizmente. Né? É lamentável, mas... Aí, é trabalho de formiguinha, acho que a gente pode, aí é o que a Adriana está colocando, isso é muito sério, e vamos derrotar, vamos trazer os ventos da democracia, vamos começar por São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro também, no Rio de Janeiro a situação está muito embolada lá, a Manuela Dávila está sofrendo ataques sexistas, misóginos, inclusive do ex-marido dela, horríveis no Rio Grande do Sul. Então, acho que, assim, a gente está num momento que a gente tem que fortalecer o lado de cá. Né? Nós somos trabalhadores, somos pobres, necessitamos dos serviços públicos e nós temos que fortalecer o lado de cá, não fortalecer o lado de lá. Exatamente. E como você coloca, né, assim, a eleição do Boulos aqui, ela pode ser um reflexo, né, para o Brasil inteiro, quiçá para a América Latina, né, por conta do simbolismo que é a cidade de São Paulo, né, um PIB do país, né, absurdo. E, pô, o Boulos está crescendo, né, então a gente tem que continuar. O Boulos está crescendo. Eu tenho o programa dele que é o Café com Boulos, né? Que eu não perco um lá no canal dele no YouTube. Então ele está usando muito bem as redes sociais, né? Eu tenho observado, tanto ele tem, por exemplo, por conta do tempo de TV de ser de 17 segundos, ele tem usado bastante as redes sociais, o Instagram, live de 24 horas ele tem feito, mostrando toda a campanha dele, chegando em casa, recolhendo a roupa do varal, comendo uma pizza com a galera. Então, assim, eu conheço ele pessoalmente, Márcio. Eu conheço ele pessoalmente, assim, ele é uma figura, né? E é muito alto astral, muito inteligente, perspicaz, sabe muito bem o que fala, né? Articulado, nossa. Então... A Ana coloca aqui mais uma. Vocês têm alguma indicação de leitura que fala um pouco sobre os partidos políticos? É importante saber a origem e não simplesmente votar por amizade. Indicação? De livro, eu precisava procurar aqui. Putz, de livro, vamos pensar, documentário, vamos ver alguma coisa. Olha, me pegou agora, viu? Me pegou. Tem um documentário, eu não assisti ele ainda, que ele fala da Libelu, que é uma corrente do PT, como ela nasce, ela ali no momento dos anos 80, no processo ali,
que tá bem interessante esse debate que eles fazem, diz que está muito fiel o que foi aquele momento do início do final dos anos 70, 80. Eu não assisti ainda, mas eu vi as críticas e gente que militou naquele momento, junto com aquele pessoal, né, com aquele agrupamento, diz que está muito fiel à realidade. Eu posso procurar e a gente socializa. Sim. Agora não vem nenhuma cabeça. De bate pronto aqui, eu acho que a ideologia da Marilena Chaui, eu acho que ele já traz umas reflexões aí, né? Aquele livrinho da série Primeiros Passos, né? Eu lembrei desse, tem um que é o que é política, né? Também é um bom começo, assim, para... É um bom começo. Eu pensei nele, que o que é política. Tem um site, tem um canal do YouTube também, Politizando, alguma coisa, acho que é Politizando. Acho que é Politizando. Ele tem esses tópicos, o que é, por exemplo, democracia, o que é partido político, e ele pontua... Primeiros Passos, está tudo na internet, você baixa ele. Os livros lá, eu achando que eu estava abafando, né, eu baixei o que é política para os meus alunos lerem. Você acha que eles leram? Certo. Tem que ser pontual, né, porque senão não rola. Mas aí é isso, agora... Não veio nenhum, assim, mais específico. Acho que a gente precisava... Tem, assim, o Ricardo Antunes tem muita coisa boa sobre, né? Ele pega alguns recortes bem interessantes, né? A questão... Agora que ele está fazendo o debate desse ultraliberalismo aí da uberização do trabalho, tá bem interessante, né? Para a gente entender um pouquinho esse momento atual. O Ricardo Antunes tem muita coisa interessante sobre. É politizado. Eu estou tentando achar o canal aqui. Putz, eu não lembro agora. Mas aí a gente compartilha. Sim, o que eu achar aqui eu mando para você, Mara. Você. Eu socializo. Mas tem bastante coisa no YouTube agora. Tem bastante canal assim que que não é nem da direita nem da esquerda ali, que produz material explicativo mesmo, que é interessante. Tá? Vamos falar da nossa live de quinta agora? Vamos. Então, assim... Fazer o merchandising aqui. Que aí eu já falo o porquê da live. Então, assim, ela vai ser uma live envolvendo 3 subsets, né, da PUESP, dos agrupamentos de oposição dessas subsets, Franco da Rocha, Guarulhos, São Miguel Paulista, né, que a gente vai estar debatendo a escola de tempo integral com o professor Eduardo Giroto, da USP. Ele é professor da Geografia na USP. Eu assisti uma audiência pública que ele participa na Assembleia Legislativa em São Paulo no ano passado. E, assim, ele tem um conteúdo e elementos extremamente importantes para que a gente possa ter resistência a esse projeto nefasto chamado Escola de Tempo Integral. Então, assim, aqui na diretoria de ensino, para o próximo ano, nós vamos ter mais 8 escolas, né? Eram para ser 10, mas 2 escolas disseram não. Uma foi o Capitão, a escola na qual trabalho, e a outra foi Unidos aí em Mariporã. As outras, infelizmente, nós não tivemos resistência, não tivemos organização, tivemos muito pouco. Tem escola que fez o processo de uma maneira muito aligeirada, sem debate com a comunidade, e as consequências a gente já sabe quais vão ser, né? Nós vamos ter aí o professor mudando de escola, ou o professor ficando no meio do processo aí, não aguentando, mas o grande prejudicado vai ser o aluno, porque esse modelo que eles apresentam aí, híbrido, das 7 às 13, das 14 às 9h30, para o aluno do ensino médio, é evasão, né? A gente sabe de escolas que o ano que vem já começou esse ano, e no próximo ano não vai ter mais o ensino médio, porque houve a evasão total, assim, acima de 50% dos alunos
Porque eles precisam, o aluno do ensino médio é chegar na escola 2 horas da tarde. É desrespeitoso, é incoerente. Esse menino muitas vezes quer fazer um Senai e não vai poder fazer, quer arrumar um emprego, não vai poder, quer fazer um outro curso, até na ETEC mesmo não vai poder, porque ele não vai ter horário. Então, a gente organizou com essas subsedes, né? Então, vai ser uma coisa mais que envolve aí não só a nossa região, mas a região de Guarulhos, São Miguel Paulista, ali, Itaquera, aquele lado da Zona Leste, para a gente fazer um debate de formação, de enfrentamento, o que o estudo do professor Eduardo aponta de ruim, para além daquilo que o sindicato já diz desde 2012. Né? Então, fica aí o convite, o Márcio vai transmitir, então a gente vai estar divulgando o link aí na quinta-feira, né, Márcio? Sim. Então, a gente conta aí com a participação, vai ser das 17 às 18, que é o horário que o professor Eduardo tinha disponível. Então, a gente gostaria muito que muita gente participasse, por quê? Aí eu quero já falar desse processo. Os alunos estão em matrícula até o dia 30, e tem uma armadilha do governo ali na matrícula dos pais agora para o próximo ano. Tem uma questão que ela assim, você tem interesse em escola de tempo integral? Tem o quadradinho na frente. E mais nada. Então, o pai não sabe que esse quadradinho pode ficar em branco, então ele acaba assinalando. Xizinho ali. E aí, o que acontece? Os governantes, os nossos dirigentes vão dizer assim, 100% dos pais querem a escola de tempo integral, só vocês que não querem. Então, é um debate que nós, professores, temos que construir com os nossos alunos. Temos que trabalhar com os nossos alunos e fazer esse debate. Né? Então, assim, o envolvimento da comunidade do Capitão, tanto de pais quanto de alunos, foi interessante, porque o ano passado tentaram. A escola disse não. A gente fez todo um debate presencial, a gente estava presencial, né? Fez todo o debate e esse ano voltou. Aí a molecada se organizou, os pais se organizaram, né? A gente, dentro das nossas limites, a gente consegue fazer esse debate, mas é importante que os professores, se a gente retornar, quando a gente retornar, esse debate seja feito. Ele não pode deixar ser feito a hora que a escola é indicada. Né? Então, a gente precisa estar aí buscando saber e conhecer o que significa a escola de tempo integral. Então, aí eu faço o convite, né, para quinta-feira, às 17 horas, para a gente estar aí estudando um pouquinho, né, fazendo, como o nosso dirigente gosta de falar, né, fazendo uma formação, só que não é a formação na lógica do governo, que essa vale-me Deus. Nós queremos, assim, uma formação que politiza o debate, né, fazer um debate politizado, mas um debate qualificado, não um debate desqualificado. Então, a gente convidou É importante entender esse processo, né? E é uma oportunidade bacana. Pelo que eu observei, parece que foi uma tese que ele fez, não é? A tese, não sei se é mestrado, doutorado aqui. Eu acho que ele orientou. Eu acho que ele fez orientação, porque ele está num grupo junto com a FAPESP FAPESP não, a Unifesp de Guarulhos. Tá, tem porque, o título aqui é assim, ó, a desigualdade é a meta, implicações socioespaciais do programa Ensino Integral na cidade de São Paulo. Né? Então, a desigualdade é a meta. Então, ele fala sobre isso, né? Sobre como que o público da escola de tempo integral prejudica as escolas que não são de tempo integral nas suas bordas ali. Né? Então, ocorre essa troca de público e tudo isso. Não, a pesquisa dele está bem interessante. Os dados de evasão escolar é gigantesco. Verdade. Bom, então é isso, né? Agora é só aguardar vocês aí na quinta. Vamos espalhar esse panfletinho aí, esse banner,
E vai ser às 5 horas da tarde. Toma cuidado com o horário, que normalmente a gente marca as nossas lives aqui na parte da tarde. Aliás, da noite. Tá? Então, dia 29, agora, quinta-feira, às 5 da tarde, às 17 horas. É isso, né, Mara? Mais alguma coisa aí? Só mais um recadinho, Márcio, que eu... assim, ó, eu enviei, a semana passada, vários recadinhos pedindo para os professores mandarem as suas dúvidas para a gente sobre como ficou a reforma da Previdência. E por que é que a gente fez isso? Algumas pessoas me procuraram, eu comecei a estudar um pouquinho a reforma aquela que a gente levou bomba na cabeça, agora em março, e eu descobri que tem muitas armadilhas. Então, assim, tem uma vírgulazinha ali que vai fazer meu salário reduzir 25%. Tem uma vírgulazinha que meu salário reduz 10%, 5%. Então, assim, e a ideia nossa também é, a partir das dúvidas dos professores, construir o material e tentar organizar uma atividade como essa para esclarecer essas dúvidas, né? Então, a regra de transição, a questão da idade, a questão dos pontos, a questão de quinquênio, evolução funcional, que mexeu nisso também na reforma. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu estou com 28 anos, quase 28 anos. Em dezembro eu completo os 28 anos de rede. E não tenho idade. Então, mas eu não tenho que pagar nada do tempo, correto? Eu só tenho que pagar a idade. Então, numa das regrinhas de transição, com 52 anos eu posso me aposentar. Vai dar em 2023 isso, certo? Só que em 2023 eu tenho quinquênio, o sexto quinquênio vencendo e uma evolução funcional. Eu posso me aposentar aí? Posso. Só que eu não vou ter na aposentadoria essas duas vantagens. Porque para eu carregar essas duas vantagens, eu tenho que ter 5 anos com elas. Então, assim, tem muita armadilha. Então, é importante, aí eu faço um apelo. Quem não respondeu ainda, se não tem dúvida, isso, aquilo, outro, responde lá, põe a sua perguntinha lá no WhatsApp. Tem, sei lá, mais de 1000 professores que têm meu WhatsApp, né? Então, a gente consegue aí a ideia, e a gente vai fazer junto com essas subsets também, né? O setor de oposição, né, da POSP, da direção da POSP, a gente vai estar, a ideia é fazer uma coisa mais robusta. Então, a gente vai receber as questões até sexta-feira, para a gente poder aí elaborar, limpar o que é repetido, o que não é, para que a gente possa estar construindo material para ajudar os professores serem menos prejudicados, porque a reforma prejudicou muito todo mundo. Tá certo? Né? Então, acho que era isso. Ok. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Mara, de novo, a parceria com o grande canal Dom Marcito está aqui para sempre. Eu que agradeço. Eu só vou pedir para os colegas que ainda não estão inscritos aí no canal, se inscreva aí com o objetivo próximo, que é chegar a 8.000 inscritos. A gente está quase lá. Tá? Então se inscreve no canal aí e dá essa força aí. Tem um gato passando de novo aí? Não. Tá. Então é isso, pessoal. Obrigado e até lá. Valeu, gente. Obrigado, tchau, tchau. Um beijo para todo mundo. Até quinta-feira. Quinta-feira, hein? Tchau, tchau.